Há uma pergunta muito recorrente quando um escritor vai dar uma palestra, conversar com os leitores, e é justamente essa, né? Como é que você imaginou tal história? De onde que você tirou isso? Como se o escritor tirasse um coelho da cartola. E não é bem assim, aliás, não é nada assim. Então, eu pensei justamente em contar um pouco como é esse processo de criação e tudo isso, e explicar, não é, que, na verdade, o trabalho literário é justamente trabalho, antes de mais nada, né? O que acontece é que, para explicar um assunto assim tão complexo, é muito difícil. E eu passei por vários temas, eu passo por vários temas no livro, como a literatura, a história, o gênero, a questão da dupla jornada do autor, a questão da política na literatura. Então, tive que passar por todos esses temas para chegar, mais ou menos, acho, à explicação do que seria a resposta para essa pergunta, de onde vêm as histórias. E para isso também eu recorri a vários outros autores, tanto vivos quanto mortos, e fui atrás deles para que eu pudesse colocar as respostas que eles dão também junto com as minhas. As ideias vêm da vida do autor, não exatamente da sua experiência própria, autobiográfica, mas sim de todos os elementos que conformam a sua visão de mundo, que são desde a terra onde ele nasceu, seu sexo, sua história pessoal e particular, suas leituras, seus estudos, suas viagens, enfim, tudo isso que conforma o ser humano, né? Seus desejos, seus amores, suas angústias, tudo isso forma nossa visão de mundo. E é a partir daí que a gente escreve. É a partir daí que vem o interesse por um determinado tema. Cada escritor tem inúmeros interesses na vida, né? Eu posso escrever uma história de amor, como eu posso escrever um tema histórico, desde que eu me apaixone por essa ideia. Porque se o escritor também não se apaixona pela ideia que ele vai desenvolver no livro, eu acho quase impossível ele escrever, porque não tem uma pessoa sã que vá, assim, por sua própria vontade, se dedicar a 1, 2, 3 anos de sua vida obcecado por uma ideia, por um projeto, a não ser que ele realmente esteja apaixonado por essa ideia ou esse projeto. Eu acho que falar apenas do meu processo criativo era muito pouco para um livro. Quer dizer, fica uma visão muito parcial, né? Acho que aí a visão de uma escritora só você pode achar, bom, mas ela está falando isso, mas, poxa, e os outros escritores? Porque, é claro, cada escritor tem o seu processo particular de criação, mas a busca desses vamos dizer, comparsas para o meu livro, ela vem assim, de anos, vamos dizer, de convívio com esses argumentos, que, lendo os livros, de entrevistas, lendo jornais, eu sempre me interessei muito por isso. Então, eu tenho um repertório assim, de citações bem completo sobre esses temas que eu trato no livro. E foi esse um dos meus critérios, né? Tentar achar autores assim autores clássicos, autores contemporâneos, autores históricos, autores... Enfim, é uma gama imensa de escritores que me apoiam nisso. Então, eu acho que isso dá uma certa fundamentação às teses que eu defendo no livro. Essa relação entre história e literatura não é antagônica. Pode parecer que é antagônica, mas não é. Elas são complementares. Eu acho que a história e a ficção, elas são quase gêmeas. Ou então um tipo de irmãs que entram em conflito, mas depois se adoram, porque
a ficção, ela acaba sendo também uma fonte para a história, uma fonte primária, porque os escritores, eles, ao descrever o mundo em que estão vivendo, eles estão fazendo história também, porque essa obra que eles estão escrevendo, apesar de ser uma obra mentirosa, entre aspas, digamos assim, ela tem também muito de verdade, tem muito de descrição mesmo da época, dos costumes da época. Você vai falar de uma pessoa, você vai descrevê-la, você vai talvez falar das suas roupas, da maneira como ela vive, dos hábitos que ela tem, e principalmente vai chegar a desvendar, ou não digo desvendar, porque a gente nunca consegue, mas se aproximar dessa alma humana que o historiador não consegue.